Estamos de volta no segundo bloco do Espaço Comunitário, hoje batendo um papo com o Marcelo Mansoldo, que é coordenador do programa Escola de Atletas. Marcelo, a gente terminou o segundo bloco, né, falando das crianças, falando do esporte em si, mas agora vamos falar um pouco mais do projeto, especificamente do projeto, né? Como que foi o início desse projeto, né? Como que surgiu a ideia, por que criar uma escola de atletas? Na realidade ele foi eu acho que foi uma somatória de alguns sonhos, né? Porque eu já tinha uma ideia de um projeto escolar que eu já desenvolvi enquanto professor de educação física num nível, né, bem pequeno, dentro de uma escola só, com alguns alunos, mas que funcionava muito bem. E em 2013, quando o prefeito Ortiz ele assumiu a prefeitura, o secretário de esporte, então, Macaé, na época, junto com o Marcelo Mori, que hoje é o atual secretário de esporte, né, eles me procuraram, eles trouxeram essa ideia também de montar uma escola olímpica, né, que já é um projeto deles também, né, eles tinham esse sonho de realizar um projeto olímpico. E aí eles me procuraram, nessa mesma época, me encontraram também pelo destino aí, eu acho que não sei como é que foi, mas me encontraram também e perguntaram se eu gostaria de participar, de montar uma escola de atletas. Eu, como já tinha um projeto, eles também tinham, nós tomamos esses projetos, eu tinha um conhecimento da cidade já, né, por dar aula em várias escolas, então a gente levou para o SEDES, onde tem hoje a nossa escola de atletas, e aí a gente formatou o projeto como ele está hoje, né? E então em 2014 nós demos início ao programa Escola de Atletas, já com esse formato, e a gente vem seguindo até hoje com esse formato do Escola de Atletas. E em 2014 já tinha todas essas modalidades que tem hoje, ou não? Ou isso foi aumentando, foi crescendo? Não, em 2014 nós iniciamos, a gente não tinha apenas, dentro das modalidades que a gente tem, eu não tinha ginástica artística na época, e não começamos com atletismo também. Então a gente começou com as modalidades básicas, né, vôlei, basquete, handebol e futsal. Eu tinha mais o judô e o tênis de mesa. Então a gente iniciou com essas modalidades. E aí depois a gente veio acrescentando. Então hoje, além dessas, a gente tem a ginástica artística, o atletismo e... me fugiu agora. Mas tem a ginástica artística, o atletismo e me deu um branco agora. E como foi o processo, assim? Como vocês identificaram que precisava aumentar essas modalidades? Mas assim, pelo interesse da própria cidade, né? Então a gente percebe dentro da cidade o que não está sendo tão atingido ainda pelo próprio sistema da prefeitura. Então a partir daí a gente foi acessando e vendo que era muito importante a gente começar a formar essas categorias de base. Então a ideia principal é levar para dentro da escola as categorias de base. Em vez do aluno estudar e ir para um outro ponto da cidade praticar o esporte, ele já vai fazer tudo dentro do mesmo local, dentro da própria escola onde ele está estudando. E quando você fala em categoria de base, eu acredito que os maiores interessados seriam as equipes de alto rendimento, que a gente tem várias aqui em Taubaté. Sim. Como que é o relacionamento de vocês com essas equipes? Muito próximo. Muito próximo. É muito interessante porque a gente, esses alunos que a gente tem, a gente costuma pegar alguns atletas do profissional, atletas já com vivência no esporte, e a gente traz para conversar com os nossos alunos, né? Então, porque a ideia realmente é fazer com que no futuro a gente tenha esses alunos, nossos alunos atletas, compondo as equipes de cima. E quando a gente traz o atleta, né, faz o atleta chegar na escola e mostrar para eles a dificuldade, o empenho, a dedicação e o treinamento que precisa, isso vai gerando uma facilidade também da criança entender qual o caminho que ela precisa seguir, né? O que ela precisa trilhar para chegar até lá também. Fora o incentivo, né? Quando Fora o incentivo de você ter alguém ali. Não, e aqui com essas equipes que a gente tem, né, que são grandes na cidade de Taubaté, com campeões olímpicos, campeões mundiais, então eles conseguem ter uma aproximação com pessoas que já viajaram o mundo, né? E isso é muito legal, isso traz muita vivência para esses alunos. E hoje quantas crianças, quantos jovens são atendidos pelo Hoje projeto? nós estamos com 300 alunos atletas lá dentro da Escola SEDES. E quem são os alunos que podem participar dessa? A gente tem um processo de seletiva, né? Esse processo de seletiva, ele é aberto para toda a rede municipal. A gente faz uma vez por ano, né? Por causa das matrículas também, porque todos que passam na seletiva têm que ir lá para a escola, porque a gente faz o acompanhamento desse aluno, da hora que ele entra, a hora que ele vai embora. Então ele passa cerca de quase 9 horas com a gente.
E então a gente precisa ter esse acompanhamento. Então, uma vez por ano, a gente abre esse processo seletivo para toda a rede municipal. Eles podem se inscrever e aí os que forem aprovados dentro das modalidades a qual eles escolhem para fazer esse teste, a gente convida para fazer parte lá do nosso grupo. É só para sanar uma dúvida, por exemplo, se o aluno é do Quiririm e quer participar, ele faz o processo seletivo, sendo aprovado ele é transferido para o SEDES. Isso, ele tem a vaga disponibilizada para ele no SEDES, né? Aí, se for do interesse dele participar realmente com a gente, ele vai ter que passar a estudar com a gente. Porque é muito importante que a gente tenha esse acompanhamento. O grande diferencial hoje da escola de atleta com relação a todos os programas esportivos que a gente tem no Brasil é justamente a gente realmente acompanhar. Né? A gente escuta muitos projetos que falam não, que a gente se preocupa com as notas, mas se preocupa numa distância grande. Né? E a gente não. A nossa preocupação ela é diária e com oficinas de estudos, o técnico acompanhando, ele tem acesso às notas o tempo inteiro, ao comportamento de sala de aula. Então isso nos dá um diferencial muito grande. Esse diferencial já tem dado resultado, que vocês já têm algumas equipes que têm se destacado por aí. Né? Isso, a gente tem os resultados tanto acadêmicos, que hoje, para você ter uma ideia, os alunos da escola de atleta, eles têm em média 1 ponto a 1 ponto, quase 1,5 ponto em português e matemática, maior do que a média dos alunos que não fazem um programa escola de atleta. Então, dentro do processo acadêmico, é um ganho assim, enorme que a gente tem. Isso é fantástico da gente estar sempre divulgando. Né? E dentro de quadra vem acontecendo a mesma coisa, porque são alunos que iniciam, nós somos formadores, são alunos que chegam para a gente, porque quando ele passa na seletiva não significa que ele tenha que saber jogar a modalidade. O objetivo da seletiva é identificar se ele tem uma condição para aquela modalidade que ele está escolhendo, né? Se ele tem um biotipo adequado, se ele tem uma predisposição genética para praticar aquele esporte. Então a gente traz esse aluno para a gente e tem dado muito certo. A gente tem hoje, no atual campeão de vôlei sub-15 do estado de São Paulo, é a nossa equipe. No handball, nós acabamos de ser campeão brasileiro dos Jogos da Juventude, realizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Quer dizer, a gente tem alunos que estão viajando, que nunca não tinham saído de Taubaté e já foram para o Paraná, já foram para Natal, tudo através do esporte e da escola. Né? Então isso é uma coisa fantástica que eles conseguem vivenciar a partir da prática esportiva. Com certeza. E sobre a seletiva, fala um pouquinho de como que funciona, o que os alunos têm que apresentar, essa parte da aptidão física, como que funciona. Então, a nossa seletiva, ela é uma seletiva municipal, né? Ela sai um edital de convocação, bem organizada e toda pública, né? Então todos têm acesso a isso. Normalmente a gente faz a seletiva em setembro. Durante o mês de agosto a gente abre as inscrições, que é feito pelo próprio site da prefeitura. Né? E aí chega em setembro, normalmente é feito no final de semana, a gente faz essa seletiva. No processo de seletiva, o que a criança vai praticar, na verdade ela vai praticar o esporte que ela escolheu. Né? Então a gente vai montar alguns exercícios da modalidade que ela escolheu. Vamos ter 3 avaliadores, um dos professores da escola de atleta e 2 são 2 avaliadores indicados pela própria Secretaria de Esportes. E ela, na realidade, ela vai praticar uma rotina de exercícios com aquele esporte que ela escolheu. E aí a gente vai buscando identificar a qualidade motora que ela tem ou não para aquela prática esportiva. Ou seja, não precisa ser ninguém já um atleta. Não precisa. Esse é o grande segredo, porque às vezes as pessoas acham assim que se ele já chega lá jogando, ele tem vantagem sobre algum outro menino. Não é. O que a gente identifica é o que ele pode crescer em termos esportivos. A gente não está muito preocupado com o que ele sabe hoje. A gente está preocupado com o que ele pode aprender amanhã. Né? Então, quando a gente faz a seletiva, a gente busca isso. Enxergar se ele tem uma habilidade hoje, legal. Mas se ele tem capacidade de desenvolver essa habilidade ao longo do tempo. Se o biotipo dele é de acordo com aquela modalidade. Que às vezes, vamos só o exemplo do vôlei. Às vezes ele é muito interessado no vôlei, mas ele não tem um biotipo adequado para o vôlei. De repente ele seria um excelente judoca, jogador de futebol, qualquer outra atividade esportiva. Mas ele gosta do vôlei, mas como atleta ele não vai conseguir criar
não vai conseguir ter uma altura, né, um biotipo adequado para a prática do vôlei. E às vezes a gente precisa mostrar isso para os pais e para a criança, que a escolha da modalidade esportiva, pensando no futuro, ela tem que ser de acordo com o biotipo que ela tem também. É o que realmente seleciona o sonho da realidade. Exato, né? Porque não adianta eu falar para uma criança que você sabe que ela não vai crescer, você olha os pais e olha a criança, você vê que ela com 12, 13, 14 anos tem uma altura muito baixa, que ela não vai desenvolver, não adianta você falar para ela que ela vai ser uma jogadora de vôlei, você vai estar iludindo a criança. Por mais habilidade que ela tenha nessa idade para jogar vôlei, mas ela não vai virar uma jogadora de vôlei porque existe essa seletiva nas equipes, né? Conforme você vai crescendo com a sua faixa etária, as pessoas na hora de fazer a seletiva vão olhar a sua altura no vôlei. Então não adianta, ela não vai ser aprovada por mais habilidade que ela tenha porque ela é muito baixa. E isso é um mercado. E aí não tem como fazer. Marcelo, infelizmente o nosso tempo chegando ao fim. Quero agradecer a sua participação aqui no Espaço Comunitário e aproveito para deixar o tempo aberto para você fazer suas considerações, né, da importância dessa juventude, dessa criançada estudar, se dedicar ao esporte e correr atrás de um sonho. Essa é a grande ideia que a gente tem que passar com relação ao esporte, que as pessoas sempre falam muito assim, que o esporte tira das drogas, o esporte salva. Realmente ele faz isso, mas ele faz isso quando ele é acompanhado. Então os pais têm que estar muito preocupados com isso. O fato dele praticar um esporte numa quadra isolada, onde não tem nenhum adulto acompanhando, isso não vai tirá-lo da droga. Pelo contrário, isso pode levá-lo para um caminho ruim. Então o acompanhamento da família, ter uma pessoa qualificada, um profissional da área de educação física junto, sempre com essa criança, acompanhando as atividades, isso é fundamental. Realmente o esporte, ele salva, o esporte dá uma grande condição, mas desde que ele tenha um acompanhamento profissional e que os pais estejam acompanhando também e incentivando. Se isso ocorrer, o esporte realmente é magnífico para tudo na vida da pessoa. Legal. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi mais um Espaço Comunitário. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau.